No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, eventualmente a minha opinião, o meu palpite e tal, mas primeiro, o mais importante, que é o horário. Como esse UFC acontece na China, o card preliminar começa às 5 horas da manhã e o card principal às 8 horas da manhã, horário de Brasília, né? Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso palha, temos a Jaqueline Amorim contra a Luma Lookboonmee e a favorita com 51%, quase aquele empate técnico, é a Jaqueline Amorim. Ela paga lá na stake R$ 1,86 e a Luma Lookboonmee tá pagando R$ 1,94. Lembrando que essas cotações variam conforme as pessoas vão fazendo as suas escolhas ali e elas são do site oficial, do parceiro oficial de apostas do UFC no Brasil, que é a Stake. O link sempre fica aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Se você quiser consultar, você for maior de 18 anos, né, você pode entrar lá e dar uma olhada, pode fazer sua fezinha se você quiser, enfim, fica à vontade, tá? Então vamos aqui falar brevemente das duas, começando com a Azarona, que é quase nada, porque é quase um empate técnico, né? A Luma Lookboonmee. Ela tinha 4 vitórias seguidas, até que na última luta ela acabou sendo derrotada na decisão unânime, né? Para a Alexia Tainara. Então, ela tinha uma excelente fase, dessas 4 vitórias, 3 eram por decisão, mas tinha uma finalização no segundo round. É uma atleta que tem um volume interessante de golpes, ela tem um diferencial ali ok, né? Diferencial que eu falo entre golpes que ela aplica, né? E golpes que ela recebe, positivo o saldo, mas não é tanta coisa. Só que ela tem uma média de quedas legalzinha ali, 1,8, a pressão das quedas é de 58%, defesa das quedas dela é interessante, 68%, então tem números legais ali, tá? Números chamativos e como eu falei, vinha numa boa fase. Na verdade, a fase continua, né? Porque uma derrota só não é tanta coisa. Se a gente vai pro lado da Jaqueline, acontece a mesma coisa, né? Das últimas 5, ela tinha 4 vitórias e acabou perdendo só na última. Então o retrospecto das duas é igual. A Jaqueline acabou perdendo pra Mizuki ali numa decisão unânime, né? Em outubro do ano passado. E se a gente olha ali os números, na trocação é mais ou menos a mesma coisa, tem um saldo positivo de golpes conectados, mas também não é muita coisa, tá? Não é um grande número. Ali na defesa de quedas dela, a gente tem um número que não chama tanto atenção, porque ela acaba praticamente recebendo todas as quedas ali que tentam, né? Pelas estatísticas que a gente tem aqui no site, mas é aquilo. Como é uma lutadora que tem as suas vitórias por finalização, às vezes não é necessariamente o foco a defesa de queda. Por isso que eu falo, a estatística é complicado, porque você tem que ir interpretando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então ela tem, por exemplo, uma média de finalizações de quase 4. É um número muito alto, um dos números mais altos que eu já vi e que eu me lembro, tá, dos lutadores. Então você consegue meio que associar uma coisa com a outra. A defesa de queda, às vezes pode parecer ruim, mas é porque ela tem a média de finalização muito alta. Ela quer meio que ir pro chão. Então tem que considerar isso aí. A média de quedas dela é um pouco mais alta que da Lookboonmee, só que a pressão das quedas é um pouquinho mais baixa. Enfim, luta interessante. Eu iria de Jaqueline também, tá? Acredito que ela consiga vencer, mas é uma luta complicada, eu entendo o percentual e acho que até concordo, acho que realmente é uma luta difícil, mas se fosse pra desempatar, não ficar em cima do muro, eu também escolheria ali a Jaqueline. Próxima luta então, peso pena, temos o Rodrigo Vera contra o, como é essa? O Ganji Zhu, ou Zhu Ganji, enfim, faço ideia, né? Uma luta muito equilibrada também, o Rodrigo Vera tem 51% de favoritismo, paga 1,86, mesmos números da primeira luta, né? E o Zhu, ou Ju, sei lá, paga 1,94. Vamos começar aqui, seguindo a mesma ordem, vamos começar pelo pequeno azarão, né? Porque não dá nem pra considerar muito azarão, mas enfim. Ele tem 3 vitórias seguidas, considerando como que eu posso falar? O universo UFC ali, tá? Eu falo desse jeito porque seria envolvendo TUF ou Contender Series, coisas do tipo. No caso aqui, não é nenhum dos dois, é o Road to UFC, tá? Então, ele fez as 3 lutas aí no Road, ele conseguiu vencer as 3, as 2 primeiras, na verdade, a primeira na decisão unânime, as 3 na decisão, mas a primeira foi unânime e as outras 2, as 2 últimas, foram decisões divididas, mas são vitórias, né? E agora ele faz essa luta, então, finalmente, num evento, um Fight Night, mas não é mais Road to UFC. É um cara que tem 21 vitórias, 4 derrotas, tem ali um no contest também. Desses números dentro desse ecossistema, era essa a palavra que eu queria usar. Ecossistema do UFC, ele tem um volume de golpes, tanto recebidos quanto aplicados, não muito altos. Taxa de quedas também não é muito alta, de finalização não tem, e tem ali uma precisão das quedas alta, apesar de ter um volume pequeno, quando ele tentou derrubar, ele conseguiu. Basicamente, se a gente for olhar das lutas dele, né, ele teve ali
foi controlado, né, por um período, mas se a gente olha ali na quantidade de golpes, né, conectados, ele teve uma pequena vantagem, mas todas as lutas que ele fez, essas 3, tá, não tiveram muitos golpes ali conectados, teve mais na primeira luta. Então é um cara aí que a gente vai descobrir qual que é a dele. No caso do adversário dele, que é o Ramon Taveras, é um cara que já tem um volume de golpes bem interessante, mas ele toma muito mais golpe do que ele aplica, mas enfim, ele tem bastante golpe, tanto aplicado quanto recebido. Média de quedas ele não tem, né? Então precisão também não, porque ele nem tenta derrubar, e tem uma defesa de quedas de 72%. Ele teve 2 lutas no Contender, perdeu uma, ganhou a outra, aí ele entra no UFC, vence na estreia por decisão dividida também, só que depois ele perde 2. Então é um cara que precisa vencer, porque vem de 2 derrotas, e quando teve a vitória, né, tinha sido decisão dividida, só que do outro lado também teve vitória por decisão dividida. Enfim, 2 caras aí que precisam se provar. Indo pra terceira luta, no peso palha, temos a veteraníssima Angela Hill sendo a 14ª do ranking, enfrentando a Jinan Xiong, ou Xiong, né? A Xiong tem 65% de favoritismo. Ela paga 1,47, a Angela Hill tá pagando 2,60. Falando brevemente das duas, começando com a Azarona, a Angela Hill, como eu falei, veterana, ela tem trocentas mil lutas no UFC, ela tá praticamente ali desde 2014 lutando no UFC, tem muitas vitórias, muitas derrotas, né? Das últimas 5, por exemplo, ela perdeu 3, tá? Das 2 mais recentes, ela perdeu as 2, tudo na decisão, né? Perdeu da Yasmin Lucindo, perdeu da Fátima Klein na última, tem 18 vitórias e 16 derrotas, tá? Chegou uma época, se eu não me engano, tava com um cartel neutro entre vitórias e derrotas, então, olhando o cartel, né, você pode achar estranho e falar, pô, não parece ser uma boa lutadora, mas é uma lutadora muito casca-grossa, tem um volume de golpes muito alto, tanto aplicado quanto recebido, então dá pra ver que ela propõe luta, né, ela coloca um ritmo interessante, agora ela já tá com uma idade um pouco mais avançada, né, tá ficando um pouco mais lenta, perdendo um pouco do volume de golpes, tá ficando um pouquinho menos casca-grossa, mas ainda assim, é uma lutadora complicada, tá? Ela tem uma defesa na trocação interessante, 60%, é um número alto. A média de quedas dela não é alta, tá? É menos de uma ali a cada 15 minutos. A defesa de quedas é interessante, 72%. Enfim, é uma lutadora que sempre foi complicada de se enfrentar. E a Xiangnan, ou Xiong, sei lá, né? Enfim, não faço ideia como pronuncia. É uma lutadora que vai fazer a sua estreia no UFC, tá? Então é aquilo, vai pegar já uma porteira, uma menina encardida, mas tá lutando em casa, né? E se vencer, apesar da Angela Hill de novo não tá numa boa fase e ter muita derrota, tá vencendo um grande nome, um nome ranqueado, então é uma oportunidade muito boa. Vamos ver se a Angela Hill consegue se manter no top 15, né? Ou se ela pode aí, com uma derrota, sair, né, do top 15 e quem sabe até, na verdade, acabar a carreira, né? Porque, tudo bem, poderia fazer mais lutas e tal, mas mais uma derrota contra uma menina que não é ranqueada e tal, pela idade, se performar mal, não sei, né? Não consigo aqui prever o futuro, mas eu não acho que a Angela Hill tem mais muitas lutas pela frente, tá? Pode ser que ela performe bem, ganhe e faça mais lutas, mas tá complicado, é perceptível, pelo menos pra mim, que o nível dela tá caindo, né? As performances, né, estão piorando aí com o passar do tempo, o que é natural, né? Na próxima luta, categoria peso galo, temos o Luiz Guruli contra o Rei Tsuruya e o favorito é o Tsuruya com 67%. Lá no stake ele paga em 44, o Guruli tá pagando 2,80. Vai ficar meio mesclado aí, imagem do UFC, ou Tapology, ou Sherdog, enfim, eu vou pegar de onde tiver atualizado, porque muitas lutas caíram, tá? Então, como essa, né, que o Guruli pegou ali, substituiu, tem muita luta que acabou saindo do card, tá? Seria o Jesus Aguilar, aí tinha a luta do Salikov também, tinha a luta do Ramon Taveras, enfim, ficou uma zona, muita luta caindo. Inclusive, o Guruli lutou dia 16 de maio agora, quando ele venceu o Daniel Barez, ele vinha de 3 derrotas seguidas, tá? Então ele tá pegando a luta aí meio em cima, talvez isso afete inclusive o favoritismo, mas é isso. Então o retrospecto recente é esse, ele conseguiu sair da má fase agora com essa vitória recente, né? Sair assim, entre aspas, né? Porque das últimas 5 ainda perdeu 3, mas pelo menos vem de vitória agora. E ele pega o Tsuruya, que tem 10 vitórias e apenas uma derrota, ele teve muita luta cancelada, tá? Recente, teve essa agora com o Jesus Aguilar, antes, né? Em agosto do ano passado, teria com o Tumen Dembélé, e aí também caiu. Antes, lá em fevereiro do ano passado, tinha o Stuart Nicol. Então, assim, muita luta cancelada. A última luta dele, ele perdeu pro Joshua Venn, tá? Que é o atual campeão. Perdeu na decisão pro Joshua Venn. E antes disso, tinha vencido lá no UFC 303 o Carlos Hernandes. E no Road to UFC também tinha vitória. Então é isso, tá? Um cara que vem de derrota, mas pro atual campeão. E antes tinha ali só vitórias, estava invicto e teve muitas lutas canceladas. Então é isso, né? Pelo cartel, né? Pelo outro ter lutado agora, ter batido peso e tal. O Tsuruya tem 23 anos, então é por isso que eu acredito que tem esse favoritismo aí. 67%, né?
talvez desce para ajustar um pouco, mas, cara, eu acho que até que tá bom assim, tá? Acho que tá, o favoritismo tá ok, a proporção até que tá ok também. Depois, vamos então pro peso galo, temos o Aurilang contra o Code Redon, e o favorito é o Code Redon com 76%. Ele paga 1,28 e o Aurilang tá pagando 3,75. O Aurilang vem aí com uma sequência mais ou menos, né, das últimas 5 ele perdeu 2, teve um no contest e teve só 2 vitórias, mas pelo menos a luta mais recente ele venceu por nocaute o Code Gibson, que foi em outubro do ano passado, tá? Então, é isso, né? 2 vitórias, 2 derrotas, um no contest, tá mal ou menos aí. E o Code Redon, que é o favorito, tem um cartel de 8 vitórias e apenas uma derrota, e essa derrota foi lá em 2021, não foi no UFC, mas foi contra o Steve Erceg, que está no UFC, tá? Então, foi há bastante tempo. Depois disso, ele tem aí suas vitórias. Também é um cara que teve muita luta cancelada. Recentemente, era para ele ter lutado, recentemente assim, né? No ano passado, contra o Alexandre Topuria, que é o irmão do Topuria, a luta foi cancelada. Depois era para ter pego o Malcolm Elmaker, que lutou esses dias e perdeu, né? Só que também foi cancelada, tá? E aí ele vai conseguir lutar só agora. A última luta dele, que foi vitória, né? Foi em 2024. Então tá um tempão sem lutar, mas ainda assim é favorito. Porque é um cara que só perdeu uma vez, perdeu por um nome grande, e o outro aí vem com 2 derrotas, vem com no contest. Então talvez isso faça aí a diferença. Mas também vamos ser justos, né? O Aurilang perdeu do Raul Rosas Jr. e do Ayman Zahabi, tá? São 2 nomes aí chatos, né? Mas é isso. Vamos para a próxima luta. Temos no meio médio o Mending contra o José Henrique. O favorito, quase nada, quase empate técnico, é o Mending. Mending, parece que tá falando mendigo, né? E o Mending tem ali... ele paga 1,82 e o José Henrique tá pagando 1,94. Falando brevemente dos dois, vamos começar com o azarão, bem entre aspas, porque tá muito pau a pau. O José Henrique, brasileiro, né? Óbvio, né? Pelo nome. Ele tem ali 3 lutas canceladas também recente. Aliás, muita gente com luta cancelada e muita luta que caiu, inclusive, desse próprio card, né? Tá difícil, né? Mas enfim, o brasileiro não luta desde 2024, quando ele fez a luta que ele venceu por nocaute lá no CFC. Não tem ainda luta no UFC, né? Ele tinha feito uma luta no Contender lá em 2022, mas ele acabou perdendo, né? Ele acabou sendo nocauteado, então fez essas lutas fora, né? Luta ali no Shotô também e tal. Teve 3 lutas canceladas no UFC nessa tentativa de fazer a luta, mas agora teve essa luta marcada. Então não tem ainda luta dentro do UFC em si, tá? Então é isso, né? Vamos ver como que ele se sai. Tem um cartel interessante, mas poucas lutas, né? E o Mending, por outro lado, é bem diferente, tá? Ele tem 35 vitórias e 9 derrotas. Tem um cartel gigantesco. Também teve muita luta cancelada recente, mas vai fazer aí finalmente a sua estreia no UFC. Ele tem muita luta, mas é aquilo, né? Eventos bem menores. Inclusive a luta mais recente dele, que ele venceu, foi lá no evento do Ryan Faber, né? Quando ele nocauteou no segundo round. Então é isso. Tem esse contraste, né? De quantidade de lutas no cartel de cada um, mas nenhum dos dois no nível do UFC. Então uma estreia interessante. Acho que pela incerteza aí que acabou ficando bastante equilibrado. E indo para a próxima luta e última do preliminar, a gente tem no peso médio o Isaac Lee contra o Luiz Felipe Dias. E o Luiz Felipe Dias é favorito com 61%. Ele paga em 58 e o Isaac Lee paga 2,38. Vamos começar aqui pelo lutador coreano, tá? Não é chinês, não é da casa, é coreano. Ele tem 8 vitórias e 1 derrota. Perdeu ali antes do UFC, tá? Ele perdeu 3 lutas pra trás, ele acabou sendo finalizado. Aí fez 2 lutas depois, essa é a estreia dele no UFC, tá? Então nenhuma dessas que eu tô falando era no UFC. Ele teve 2 vitórias, as 2 por finalização, e agora, finalmente, ele chega aí no maior evento do mundo, tá? Tem também aqui um histórico de lutas amadoras, com 2 vitórias e 1 derrota e tal. Enfim, é um cara que a gente vai conhecer melhor agora, né? Não tem muita informação. É novo, né? 26 anos. E ele pega o Luiz Felipe Dias, que é um pouquinho mais velho, né? Tem 31, mas tem mais experiência, tem 16 vitórias e 5 derrotas. Vai fazer essa luta agora pós-contender, né? Porque a última luta dele foi no contender, quando ele ganhou o contrato, né? Finalizando ali no segundo round. Antes dessa luta no contender, ele tinha tido 2 lutas do próprio contender canceladas e chegou a fazer outras lutas ali com vitória, tá? Das últimas 5, ele perdeu 2, mas foram essas 2 derrotas, essas 2 primeiras dessa sequência. Foi lá no Brave as 2 derrotas, inclusive. As 2, na verdade, uma na decisão e outra por nocaute. Mas depois ele tem essas lutas aí, né? No LFC e tal, enfim, as vitórias. E agora chega para fazer a sua estreia no UFC. Então é isso, né? 2 caras que vão fazer a sua estreia, um com muito mais lutas, o outro com cartel um pouco mais curto. Então vamos ver o que vai rolar aí. Muito nome novo, muito nome ou estreando, ou com derrota, enfim, é um Fight Night, né? Bem cara de Fight Night mesmo. E aí a gente entra no card principal, temos do peso mosca o Alex Pérez, que é o 11º do ranking, enfrentando o Sumo da Erge, e o favorito é o Pérez com 57%. Ele paga 1,70 e o Sumo da Erge 2,15. Vamos começar aqui pelo Sumo da Erge, que é
o Azarão. A gente tem o Sumo da Erge com 19 vitórias, 7 derrotas. Das últimas 5 lutas, perdeu as 2 primeiras e ganhou as últimas 3. Essas 3 vitórias dele recentes são todas na decisão, tá? A primeira da sequência é decisão dividida e as outras 2 decisão unânime. Ele ganhou do Kevin Borjas na penúltima e ganhou do Jesus Aguilar na última luta, que foi em março agora desse ano. Então tem um cartel longo, né? Já tem bastante luta no UFC. Enfim, é um cara que já tem uma certa história aí dentro do UFC, uma cara mais conhecida, né? Ele vai pegar o Alex Perez, que também tem muita luta, 26 vitórias e 10 derrotas. Também tem bastante história dentro do UFC e, assim, trocentas mil lutas canceladas. É um dos caras que mais tem luta cancelada ali dentro do UFC. E ele vem numa fase complicada, né? Porque das últimas 5 ele perdeu 3 e, assim, a luta mais recente, ele nocauteou o Charles Johnson, que beleza, foi ali no primeiro round e tal, resultado interessante. Mas é isso, né? Tinha dessas 3 derrotas, perdido uma por finalização, uma por nocaute. Então, tá precisando ele se recuperar, né? A outra vitória que ele tinha, fora essa última, tinha sido contra o Matheus Nicolau, né? Quando ele conseguiu nocautear lá em 2024. Então, 2 caras bem mais conhecidos aí do público geral, com muito mais luta dentro do UFC. Então, são caras que têm alguns tropeços, né? Nas lutas mais recentes, mas o Alex Perez tá um pouco pior aqui, né? Pelo menos retrospecto recente. Não quer dizer muita coisa, mas é isso. Eu concordo aí com o equilíbrio, tá? É muito difícil. Quando começa, né, ter muito tropeço, assim, é difícil a gente saber o que vai rolar, tá? Mas é isso. Na próxima luta, não vou estender muito, não. Meio médio, Carlston Harris contra o Jake Matthews. Jake Matthews bem favorito, 76%. Ele paga 1,29 e o Carlston Harris tá pagando 3,65. Aqui vamos falar do Carlston Harris primeiro, que é o Azarão. Ele tem 19 vitórias, 7 derrotas. Ele acabou perdendo as 2 lutas mais recentes, as 2 por nocaute, tá? Ele foi nocauteado contra o Khaos Williams e foi nocauteado contra o argentino Gente Boa, o Santiago Ponzinibbio, tá? Em janeiro de 2025. Então, tá bastante tempo sem lutar e vindo de 2 nocautes. Como veio de 2 nocautes, bastante tempo sem lutar, às vezes até que é bom, né? Mas ele teve uma luta cancelada no meio, que era em março agora, contra o Michael Chiesa. Mas assim, tirando essas 2 derrotas, que foram nas lutas recentes, ele tinha outras 2 vitórias ali, que era contra o Jared Gordon e contra o Jeremiah Wells. Jeremiah Wells, inclusive, ele finalizou, tá? E se a gente volta mais uma, só pra fazer o de sempre, o retrospecto de 5 lutas, ele tem na primeira dessa sequência a derrota para o Shavkat Rakhmonov, né? Nocaute no primeiro round. Mas aí não é muito demérito, o Shavkat é embaçadíssimo. Aí a gente chega agora no favorito, que é o Jake Matthews, que é bastante favorito, inclusive, né? Tem 22 vitórias, 8 derrotas. Ele vem de derrota pro Neil Magny, né? Ele foi finalizado em setembro do ano passado, mas antes dessa ele tinha 3 vitórias seguidas. Uma era contra o Phil Hall, outra contra o Francisco Prado e outra contra o Shiji Njokuani. O Shiji Njokuani, inclusive, que ele finalizou logo no primeiro round. Então, é um cara que tem um retrospecto recente interessante, pegando nomes chatos, tá? Francisco Prado, o Shiji Njokuani, o Neil Magny, ele tinha perdido do Michael Morales, então, assim, muito nome de nível. Então, acho que por isso, apesar das derrotas, por isso que ele tem o favoritismo, tá? Porque, primeiro, ele vem de derrota, mas foi finalizado, né? Não foi nocauteado. E o Carlston Harris, além de nocauteado, foram 2 nocautes, tá? Então é isso. O Jake Matthews, bastante favorito. Acredito que deva vencer mesmo, tá? E aí, depois, a gente vai agora para o peso galo. Temos o Cameron Smooferman contra o Kai Asakura. O Kai Asakura, que foi aquele cara que chegou e lutou com o Pantoja e tal, né? Ele tem, o Asakura, 70% de favoritismo. Ele paga 1,38 lá na stake e o Cameron Smooferman paga R$13,05. Vamos começar falando do Cameron Smooferman, que é o Azarão. Ele tem 12 vitórias e 6 derrotas. Ele perdeu as 2 lutas recentes, tá? Uma pro Rick Simon, que foi na decisão, e a outra também na decisão foi pro Serhi Sidey. E antes dessas, ele tinha ali uma sequência de 4 vitórias, mas dentro do UFC, só uma vitória, tá? Então, ele chegou no UFC, fez a estreia com o Jake Hadley, venceu e depois ele perdeu 2 e também teve luta cancelada aí no meio do caminho e tal, pra variar, né? Então, ele tá mais ou menos ali e vai pegar um cara que veio já disputando o cinturão direto, né? Fez a estreia disputando o cinturão, porque ele já veio com esse status de campeão dos outros eventos, né? Do Rising e tal. Acabou sendo finalizado pelo Pantoja no segundo round, não acredito que é muito demérito, só que aí na segunda ele foi finalizado de novo contra o Tim Elliott. Ele é um cara que eu fiz vídeo aqui na época, tá? Realmente na luta agarrada, no grappling, ele tem ali uma deficiência, deu pra ver pelos resultados e tudo, mas na trocação esse cara é embaçadíssimo, tá? Ele é meio maluco, ele bate forte, ele é bastante agressivo, gosta de andar pra cima, enfim, é um cara que até é bem legal de assistir, mas é isso, é um cara que acaba sendo um cara que é muito perigoso numa área, que é a trocação, e se você vai lutar contra ele, pode acontecer, se o cara tiver esse estilo mais do grappling, do cara não querer correr o risco na trocação e acabar fazendo mais o grappling, amarrando ele, e aí a luta não fica tão legal e geralmente ele acaba finalizado, tá? Então,
tem esse risco. Então, assim, é uma luta bastante interessante, né? Porque o Cameron Smooferman, como eu falei, não vem ali com muitas vitórias. Mesmo finalização também não tem muitas vitórias ali, né? Ele, na verdade, só tem uma vitória por finalização e tem muito mais por nocaute. Então, pode ser um casamento aí que gere uma luta mais na área do Kaya Sakura. Então, pode ser que a gente realmente veja ele vencendo. Eu concordo com o favoritismo e pode ser uma luta, inclusive, muito boa, tá? Muito interessante. Ele é muito bom na trocação, como eu falei, mas ele se expõe também, tá? Então, assim, é um cara meio goiabinha das ideias aí. A gente pode realmente ver uma luta muito boa, mas eu não me surpreendo se ele perder mesmo na trocação, porque, de novo, ele se expõe demais. Depois a gente vai pro peso pesado. Aqui, né, começa a ficar um pouco mais interessante, né? De nome mais conhecido. Temos o Pavlovich, o Sergei Pavlovich, terceiro do ranking, enfrentando o Thaleson Teixeira, que é o 15º. E o brasileiro é muito, muito azarão. O Pavlovich tem 83% de favoritismo. Ele paga 1,18. E o Thaleson, o Chicão, paga R$ 5,10, meu amigo. E aqui, eu vou começar falando do Thaleson, mas já vou falar de cara, tá? Eu concordo que ele é azarão. Por mais que seja brasileiro, não tem como. Não tem como. Ele pode vencer, tá? Porque é o que eu sempre falo. Peso pesado, inclusive, é onde mais tem chance de dar azarão. Então, obviamente, ele pode ganhar. Mas eu não consigo falar que ele é favorito. E, na verdade, eu nem vi ninguém também falando que ele é favorito. Então, não quer dizer que ele não vai vencer. Mas, de novo, colocar o favorito contra o cara que tá em terceiro ali, e o Pavlovich é embaçado, enfim, vamos por ordem. O Thaleson vem de vitória contra o Taito Iwasa. Aquela performance que eu não curti muito, eu acho que foi muito perrengue pra vencer um cara fraco, que é o Tuivasa, e numa área que ele era mais fraco ainda, que é o grappling. Então, é uma vitória? É chato criticar quando é uma vitória? É chato, mas, porra, também não dá pra não falar o que a gente viu, né? Não dá pra mentir, né? Então, assim, uma performance que eu achei meio, né, decepcionante, e ele tinha perdido do Derek Lewis nocauteado, naquela luta onde todo mundo praticamente colocava ele de favorito, e eu fui, né, o pentelho da turma que falava que o Derek Lewis, na minha opinião, seria favorito, e acabou vencendo, né? Então, assim, teve ali a sua vitória contra o Justin Tafa ali, né, logo que ele chegou e tal, interessante, tinha vindo pelo contender, enfim, é um bom lutador, né, não dá pra negar, mas é aquilo, né, tem que pegar quem é o adversário. Então, na minha opinião, tá pegando um cara extremamente duro, tá, 20 vitórias e 3 derrotas, é verdade que ele veio depois das derrotas, principalmente contra o Tom Aspinall, né, decaindo um pouco ali, né, de confiança, vamos dizer, não vou nem dizer que de nível, não, acho que o nível ainda existe ali, ele ainda é muito bom, mas ele começou a ficar um pouco mais receoso, tá? Ele meio que começava estilo Ngannou, né? É um cara que bate muito forte, é muito rápido, e ele meio que não tinha medo, começava a luta, já, pum, dava uma e acabava, né? Depois que ele perdeu do Aspinall, que ele foi nocauteado, ele já ficou segurando, né? Ficou com receio ali, enfim, tirou aquele o estilo dele, né? Que é o que eu falava do próprio Borrachinha, que tinha perdido a essência dele. Aí ele perde do Volkov numa decisão, numa luta morna. Por quê? O cara não apertou o gatilho, né? Ele ficou, como eu disse, travado, freio de mão puxado, receoso. Depois, pelo menos, ele deu uma acordadinha e melhorou um pouco contra o Jairzinho e depois contra o Valdo Cortez Acosta, que aí ele venceu os dois, mas de novo, os dois na decisão, tá? Ele ainda não conseguia deslanchar daquele jeito ideal, né? E agora ele pega o Chicão. O Chicão, pra mim, não é comparável com esses 4 nomes, ou na verdade pode até estender os últimos 5 nomes que o Pavlovich enfrentou. O Pavlovich enfrentou o Curtis Blades, o Aspinall, o Volkov, o Jairzinho, que, pô, ficou numa fase depois e tal, não sei o quê, mas era um cara muito bom e perigoso, que tinha subido no ranking e tal. E o Valdo Cortez Acosta, que estava numa fase excelente. Então, assim, o Thaleson, pro Pavlovich, é o nome mais fácil. Não tem como falar de outro jeito. Não quer dizer que ele vai vencer nem nada. Mas não é uma grande ameaça como todos esses outros eram, na minha opinião, tá? Então, por isso que eu concordo com o favoritismo e mesmo com essa proporção de 83%. Eu nem acho que é caso de ajustar aqui. Apesar de novo, nos pesos pesados ter uma grande chance de dar azarão, ainda assim eu acho muito difícil, tá? Não quer dizer que eu não vá torcer pro Thaleson, mas eu não consigo, né? Se a gente olha a cartel, os nomes que cada um enfrentou, né, e tal, pô, o cara é ranqueado, pegando os caras lá em cima. Eu não consigo, mesmo o Pavlovich, de novo, estando, na minha opinião, performando abaixo do que ele pode, ainda assim, cara, pra mim é quase que inconcebível considerar que o Thaleson consiga vencer ali. Porque mesmo que você pense, mas ele pode ir pro grappling, não sei o quê. Cara, olha o tamanho do Pavlovich. Ele não é besta também ali na luta agarrada. Cara, infelizmente aqui
se eu fosse chutar, eu acho que o Pavlovich nocauteia e nem é tão difícil. Mas enfim, não quero ser muito pessimista. Vamos pra próxima logo. Na próxima, então, temos no meio pesado o Alonso Menifield, 15º do ranking, contra o Zheng Mingyang. E o Zheng Mingyang é favorito com 71%, ele paga 1,37 e o Menifield paga 3,10. O Mingyang Zhang é aquele cara que era bem favorito contra o Johnny Walker e tomou na tarraqueta, né? Lutando em casa, perdeu, foi nocauteado. Johnny Walker ali chocou o mundo, tá? Eu mesmo não botava fé que ele ia vencer. Eu achava que aquela questão do queixo dele e tal ia dar ruim, porque o Mingyang Zhang aí é um cara que é muito agressivo, extremamente nocauteador. E, cara, o Johnny Walker foi espetacular. Pra mim, uma das melhores performances do Johnny Walker. Então, o chinês acabou se dando mal. E agora ele pega o Menifield, que é um cara perigoso também, tá? Assim como o Johnny Walker. Tem 17 vitórias, 6 derrotas. Só que o Menifield, ele vem numa má fase, né? E assim, das últimas 5 ele perdeu 3 e as 3 foram por nocaute. Inclusive a última derrota dele foi por nocaute também, né? Que foi pro Volkan Oezdemir. Então assim, beleza. As outras 2 foram pra nomes duros, né? Ele perdeu do atual campeão, Carlos Zuber, e tinha perdido do Murzakanov, que é o cara que o Borrachinha ganhou, que é um nome muito duro também. Então assim, perdeu de 2 nomes duros, mas na última já foi pro Volkan Oezdemir, né? Que é um cara bom? Mas, né, entendeu? Então é uma luta complicada. Eu também colocaria o Mingyang Zhang como favorito, mas eu ajustaria para um 60-40, porque contra o Johnny Walker ele já não correspondeu ao que eu esperava. Então, ainda assim, vou confiar nele? Eu vou, porque o Menifield é mal menos, mas tô confiando menos que a galera, tá? Então é isso. Acho que o chinês dessa vez vence em casa e provavelmente por nocaute. Mas, de novo, um pezinho um pouquinho mais atrás aí do que essa cotação, né? 13,10 pro Menifield, eu acho que tá demais. E finalmente a gente chega na luta principal, peso galo, Deiveson Figueiredo enfrenta o Song Yadong. O Deiveson é o 7º do ranking, o Song Yadong é o 5º. O favorito é o Song Yadong, muito, 83%. Ele paga 1,18 e o Deiveson tá pagando 5,10, né? Complicado, né? É o que eu falei da outra vez. Um ex-campeão extremamente azarão, enfim, fazer o quê? O Deiveson vem numa fase complicada, né? Das últimas 5, ele perdeu 3. Ele teve uma vitória na primeira dessa sequência, que foi contra o Marlon Vera. Aí ele perde do Piotr Jan, perde do Corsan Hagen, que são 2 nomes excepcionais. Aí ele ganha do Montel Jackson na decisão dividida e na última ele perde do Maru Nurmagomedov. Então, tem 3 derrotas, mais 3 grandes nomes. Porém, o Song Yadong é um cara que tá no nível do topo também, tá? Que tem 22 vitórias, 9 derrotas, vai estar lutando em casa. Perdeu a última contra o Sean O'Malley e perdeu do Piotr Jan. Então, assim, das derrotas também perdeu para nomes excepcionais, ex-campeões e tal. E tinha vencido ali o Henry Cejudo, o Chris Gutierrez, o Rick Simon. Então, assim, é uma luta extremamente complicada pro Deiveson. O Song Yadong é muito mais novo, tá? Tem 28 anos, é muito forte, o boxe dele muito bom. Se vira também ali na luta agarrada, 5 rounds. Então, eu percebo, tá, que o Deiveson, assim, minha opinião, eu gosto muito dele, mas ele já tem 38 anos, numa categoria que é leve, que isso tem impacto. Eu não acho mais que ele tem o mesmo reflexo, eu não acho que o peso da mão dele nessa categoria também é algo super ameaçador. Então, assim, ele é um cara muito inteligente e muito completo, então ele sempre consegue lutar de forma estratégica. Eu acho que ele pode ser estratégico aqui, mas, sinceramente, a pujança física, o punch, tá, lutando em casa, porra, assim, é muito difícil, tá? Então, eu colocaria o Song Yadong favorito também. No máximo, ajustaria para, ao invés de 83%, para um 75%, puxando muito, 70-30%, mas ainda acho muito favorito o Song Yadong. Então, é mais uma luta onde o brasileiro tá enrascado, né? Tá muito azarão, mas a torcida ainda vai existir, tá? Então, é aquilo. Apesar da torcida, às vezes até a fezinha eu arriscar no Deiveson, arriscar no Chicão, porque paga muito, não dá para ser o meu palpite. Palpite não dá. Então é isso. Eu vou de Song Yadong, assim como eu vou ali de Pavlovich, mas a torcida e a fezinha com certeza não é pra eles, né? Porque seria muito bom, né? O brasileiro vencer nos 2 casos e os 2 pagando a mesma coisa, pagando 5 e 10, né? Imagina fazer uma múltipla dos 2, né? Mas qual que é a chance de dar certo? Enfim, esse é o card, um horário horrível, porque é na China, mas é um card que tem nomes interessantes, tem nomes brasileiros, tem lutas que eu estou curioso pra assistir, eu vou ver o vídeo inteiro, vou gravar vídeo de resultado, e é isso. Se você não conseguir acordar, é só você vir aqui no canal depois que vai ter o meu resumo aí, e aí eu falo pra vocês se tem alguma luta que vale a pena assistir ou não, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Então é isso, comenta aí embaixo sua opinião sobre o card, palpite, o que você quiser, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!